Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta terça-feira, 15 de fevereiro, e com os seguintes destaques. A repercussão da conquista do Mundial Interclubes pelo Chelsea da Inglaterra. A semana de Flamengo e Atlético, pensando na grande final da Supercopa do Brasil no final de semana. A conquista do Corinthians da Supercopa Feminina. Aqui na Europa, o Sporting encarando o poderoso Manchester City nesta terça-feira pela fase oitavas de final da Champions, e o Porto jogando na quinta pela Liga Europa contra a Lazio. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a atitude impensada de Gabriel Menino do Palmeiras nas redes sociais, como também os torcedores infernizando a vida de técnicos e jogadores ainda na pré-temporada. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos falar daqui a pouquinho do jogo das oitavas de final da Champions League aqui em Portugal, envolvendo o Sporting contra o poderoso Manchester City. Mas agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Primeiro assunto, e começa contigo, Moraes, é sobre essa atitude do Gabriel Menino, uma atitude impensada, elogiando, saudando o Chelsea no Twitter do clube, após a conquista do mesmo diante da sua equipe, o Palmeiras. Isso reflete muito, né, Moraes? Essa situação que a gente vê ainda de muitos jogadores que não conseguem lidar bem com a fama, e é o caso do Gabriel Menino. Mas eu deixo para você começar analisando essa situação. Um abraço, Moraes. Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel lá no Rio de Janeiro e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Esse caso aí do Gabriel Menino e do Patrick de Paula, que elogiaram e parabenizaram o Chelsea pela conquista do título do Mundial de Clubes no jogo onde o Palmeiras saiu derrotado, eu acho o cúmulo do absurdo. Como é que você pertence a um clube, chateado ou não com o treinador, mas você tem que ter respeito ao símbolo do clube, você tem que ter respeito à dor da torcida. Não interessa se eu não gosto mais do Abel Ferreira, ou se ele não me levou para a decisão, se está me deixando fora do time, procura a diretoria e pede para sair, pede para ser negociado. São dois jovens valores e que terão mercado, e o Palmeiras vão saber investir exatamente nesses dois profissionais. Agora, chamar os dois de profissionais é uma distância muito grande pelo ato, pela atitude deles. Como é que você, depois de uma eliminação do seu clube, que você é contratado, que você é pago para defender, aí você toma uma atitude dessa? Se eu fosse da diretoria do Palmeiras, colocava os dois jogadores em disponibilidade. Eu faria qualquer negócio para tirá-los do clube. Não é tirar por tirar, mas eu aproveitava, fazia uma negociação, porque Patrick de Paula e Gabriel Menino não tem mais ambiente para permanecer no time do Palmeiras. E até a situação de gostar ou não gostar do técnico Abel Ferreira, e isso vai se agravar ainda mais dentro do clube paulista. É por isso que eu vejo um ato muito de irresponsabilidade dos dois, acima de tudo de falta de respeito, e eu tiraria do clube imediatamente, afastando os dois, e colocaria os nomes
para que o mercado possa ter interesse. Tá certo, Júnior? Moraes, a verdade é que eu já comentei isso com alguns colegas do meio, e isso ocorre, infelizmente, em todos os lugares, né? Mas no Brasil a gente tem visto com uma certa regularidade. É fato que os jogadores hoje, os grandes jogadores, né, conseguem gerir bem a carreira, tem assessores que cuidam da vida externa, né? Ou seja, o jogador fica só preocupado com o futebol, com o campo, mas ainda vemos muitos casos de jogadores que não conseguem lidar bem com a fama, jogadores que quando começam a aparecer, que demonstram ter um talento especial. Mas para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre essa situação? Olá, Júnior, Moraes e gente do PB Desporto. Foi o tempo em que jogadores de futebol sem uma estrutura periférica de assessoramento metiam os pés pelas mãos. Se dispusesse de um freio bem coordenado, o iracionado tanto quanto o perfeccionista Heleno de Freitas não teria abandonado a concentração do Brasil no Hotel das Paineiras aqui no Rio, após brigar com o treinador Flávio Costa às vésperas da Copa do Mundo de 1950. Há dezenas de casos de jogadores no Brasil que se indispuseram contra decisões de seus treinadores. O mais lembrado na história recente foi o de Neymar, no começo da carreira ainda no Santos, que, punido por Dorival Júnior por indisciplina, contou com a leniência da cartolagem praiana que simplesmente demitiu o treinador. Nas idas e vindas de uma carreira controversa fora de campo, em que sempre se via como o melhor do mundo sem nunca ter sido, Neymar acelera o encurtamento de seus dias antes do tempo previsto, numa mixórdia de vida familiar a nadar em bilhões, sem, todavia, a contrapartida do custo-benefício na dimensão esperada pelos clubes que o contrataram na Europa, Barcelona e PSG. O primeiro livrou-se dele com estratosférica vantagem. O segundo não sabe o que fazer, porque ninguém está disposto a pagar o que pedem por ele. Faço esse preâmbulo, gostou do termo? Para deplorar o desatino do jovem jogador Gabriel Menino, integrante da delegação do Palmeiras ao Mundial de Clubes do Catar, insatisfeito com seu corte na relação limítrofe de inscritos para o torneio. Decisão soberana e indiscutível do treinador Abel Ferreira, claro. Pois não é que o garoto, tido como uma grata realidade em saída da base, fez o que aloprados fazem nas redes sociais? Publicou em seu Twitter uma postagem de efusivos parabéns ao Chelsea, de pronto considerada uma chincalha ao elenco palmeirense, ao treinador e ao próprio Palmeiras. Posso estar enganado, mas tudo indica que Gabriel Menino não vestirá mais a camisa do clube que o projetou, e no mercado sua cotação profissional fica seriamente comprometida. Faltou monitoramento de sua assessoria e da própria família para impedir o gravíssimo arroubo de inconformação contra uma decisão de natureza hierárquica sobre a qual não lhe seria dado questionar. Foi mal, menino! Bem lembrado, Antônio Manuel Góes, você citou aí o caso do Neymar no início da sua carreira, aquele problema com o Dorival Júnior, né? Um desrespeito ao técnico do Santos naquele momento, o Neymar desde cedo já mostrando esse lado dele, né? Todo mundo sabe que o Neymar, desde ainda de garoto, de menino, né? O pai dele, né, colocava o Neymar como um gênio, né? Dizia para ele, olha, você é um jogador com um extremo talento. Até então, ok. Mas quando você começa a colocar esse peso no jogador e colocar como se ele fosse um ser acima de qualquer outro, melhor, né? É um absurdo, é um caminho errado. O Neymar, tudo bem, tem uma carreira vitoriosa, ok, mas deixa e muito a desejar. Não dá para comparar o Neymar, mas nem de longe, com o Messi ou com o Cristiano Ronaldo, devido aos atos de irresponsabilidade do jogador, que não é profissional em boa parte do seu tempo.
Não é um jogador, não é um profissional na essência da palavra. E na própria seleção brasileira, o que o Neymar fez hoje de diferente? Nada. A verdade é essa. E o caso do menino é mais um exemplo dessa situação dos jogadores que acham, né, que são elogiados e passam a achar que são acima do bem e do mal, que são únicos e por aí vai. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é essa situação que não é novidade no futebol brasileiro, né, mas agora na pré-temporada ainda, torcedores de vários clubes, né, a gente pode citar aqui o Paulo Sousa no Flamengo, o Rogério Ceni no São Paulo, o Carille no Santos, isso de forma mais acentuada, sendo pressionado pelos torcedores e também alguns jogadores. Começa contigo, Moraes, a sua avaliação sobre essa situação. Júnior, a intolerância no futebol, ela está ganhando uma proporção tão grande que eu não sei onde é que isso vai parar. Você vê, bem não começou o ano, a gente está tendo aqui no futebol brasileiro, após cada partida, a gente está tendo agressões entre torcedores, pessoas sendo mortas até pelo o confronto entre essas chamadas torcidas organizadas. A gente vê ameaças, basta o profissional, o time dele não vencer e às vezes até vencendo para o profissional ser criticado, o profissional usado nas redes sociais. Agora, eu acredito que as mídias alternativas estão dando essas possibilidades. E eu acho até que isso poderia vir de cima para baixo. O Supremo poderia, do jeito que impediu essa questão de fake news, de acusações pelas redes sociais, poderia ter também uma atuação mais forte, nesse caso aí, voltado para o esporte, em especial para o futebol. E vou dizer mais uma coisa a você, a gente sabe que isso não vai parar, mas sabe de quem é a culpa? É da justiça desportiva, é do clube que alimenta isso, é exatamente a falta de uma punição mais séria, de colocar o cidadão na cadeia. A gente vê a imagem, o cara agredindo outras pessoas e no outro dia esse cara está solto, vai responder o processo em liberdade. Não deveria existir processo em liberdade para as pessoas que agem assim, como agem também no futebol, com as críticas ao Rogério Ceni, ao Paulo Sousa do Flamengo, ao Carille do Santos. Eu acho que a gente precisa ter mais respeito ao profissional e, acima de tudo, punição para esse povo. Esse povo está muito solto e precisa ser punido com o rigor da lei, Júnior. Mas é bem por aí, Moraes. Enquanto não houver punição para essa gente, enquanto não houver medidas sérias que punam verdadeiramente quem comete esse tipo de atitude, e não é só presencialmente, não. Hoje em dia as redes sociais, né, os vários meios na internet, a internet é maravilhosa. A questão toda é que, como em qualquer lugar, você tem gente doente, gente totalmente insana ou criminosos, né? Criminosos e covardes, né, na verdade. São todos covardes. Porque quando um sujeito usa da internet para ofender, para ameaçar, ele é um covarde. Ele é um covarde. É bandido, mas é um covarde. Ele usa daquele meio ali, geralmente frente a frente ele não faria isso. Mas através da internet ele vira o machão, vira o poderoso, né? Ataca todo mundo, né? Faz e acontece. E isso é crime, sim. É um ato de covardia. Na verdade, a maioria desses não fariam isso frente a frente, porque são covardes, né? Isso é uma atitude típica dessas pessoas, mas é uma ameaça, sim. É uma ameaça e isso é um fato, é uma realidade que tem que ser combatida. Ninguém pode mais suportar esse tipo de atitude insana e, volto a dizer, os conteúdos de torcedores na internet têm muita culpa nisso. Tem uma culpa enorme, porque eles propagam a violência, propagam
como é que eu posso falar aqui? Eles propagam esse ódio, é a palavra, esse ódio, né? Esse tipo de atitude totalmente condenável contra pessoas que eles não concordem. Basta ele não concordar com algo, pronto, aí aquela pessoa que ele critica vira alvo. E no futebol isso está cada vez mais presente, e no Brasil sempre é assim, enquanto não ocorre algo mais sério, aí fica tudo só não, vamos ver, vamos fazer, não fazem nada. Não há realmente uma punição, e quando ocorre é quando há o pior. Antônio Manuel Góes, aí no Rio, a sua opinião também com relação a essa situação, a esse caso dessa perseguição, essa é a palavra, a treinadores, também jogadores, enfim, no mundo do futebol. Afinal, o que significa mesmo torcedor raiz? O sempre desarrazoado segmento das paixões clubísticas acaso dispõe de classificação que autoriza determinados grupos supostamente diferenciados a exercitar, por exemplo, prerrogativas de justiçamento de treinadores e jogadores, à mercê do que acham bom ou ruim para o clube? Rogério Ceni do São Paulo e Fábio Carille do Santos têm sido submetidos ao crivo furibundo de torcidas organizadas, que, a exemplo da do Corinthians, assumida responsável pela demissão do treinador Silvinho, avocam poder de decisão sobre as comissões técnicas de São Paulinos e praianos. Até no Flamengo, o recém-chegado Paulo Souza, que decidiu, com respaldo do clube, utilizar o curto espaço de tempo do Campeonato Carioca como pré-temporada para adequar suas ideias de jogo ao elenco na rota do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, é alvo do primarismo obtuso de especialistas do nada nas redes sociais, bem assim colocado em xeque por carcomidos dinossauros da crônica esportiva do Rio de Janeiro, que já morreram, mas esqueceram de deitar no caixão. Mortos-vivos, zumbis, que ocupam em especial microfones de rádio e canais de YouTube, para destilar a baba peçonhenta de seu atraso quanto aos novos ares universais do futebol. O fascismo estrutural que contamina a sociedade brasileira foi agregado às manifestações esportivas, com as mesmas ferramentas de ódio e ameaças de agressões físicas aos profissionais que lidam com a preparação de suas equipes neste advento de temporada. Antônio Manuel Góes, você citou bem aí o termo torcedor raiz, né? O que vem a ser torcedor raiz na concepção dessa turma aí que tem conteúdos na internet, especialmente os de conteúdo do Flamengo, né, na internet? Volto a dizer, não vou generalizar, porque sempre que você generaliza, você está agindo de forma equivocada. Agora, qualquer segmento tem uma característica que é marcado, né, por determinados tipos de atitude, e infelizmente a maior parte sim desses conteúdos, essas pessoas com conteúdo do Flamengo na internet, é conteúdo, sabe, que promove a violência, porque a partir do momento que você começa a ameaçar, né, um técnico ou jogador, você está sendo violento. Ameaças, a pressão do torcedor é uma coisa no estádio, até mesmo ele fazer a crítica no meio que ele tem na internet, lógico que é normal, é democrático, é legal. Agora, a partir do momento que você começa a ameaçar, como determinado ex-colega de trabalho, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, estava numa determinada rádio, ele estava em outra, a gente tem aquele convívio ali do trabalho, né, mas enfim, ele há alguns anos tem um conteúdo na internet, e ele passou, né, ele é Flamengo, né, passou a atacar, no caso, quando ele discorda, técnicos, jogadores, ele fez uma agressão, foi uma agressão aquilo ali ao Rogério Ceni. Agora, como é que pode também, eu questiono aqui, que as associações, né, de Estado permitem, porque tem diploma, e daí, diploma? E o comportamento, e a ética? Ele gritando lá no setor de imprensa do Maracanã, fora Rogério, eu não aguento mais você não pode fazer isso com o Flamengo. Ou seja, é um torcedor no espaço ali de um trabalho.
Ah, mas ele pode, que pode o quê? Você tem que ter respeito ao local de trabalho. E segundo, ameaçando sim, dizendo que não pode, quer dizer, incentivando o torcedor que absorve o conteúdo dele a promover aquela violência. Nós não podemos admitir que o Rogério faça isso. Isso é o quê? É normal? Não é normal, gente. Não é normal. Então, essas atitudes, e hoje em dia os conteúdos nas redes sociais têm muita força e ajudam nesse sentido a promover o ódio, a promover a violência assim, e volto a dizer, são todos covardes. Todos que agem ali através dos seus conteúdos, né? Aí todo mundo é, né? Todo mundo é o cara, né? Todo mundo faz e acontece. Mas, independente de ser covarde e de frente a frente, a gente sabe que a maioria não agiria assim, eles têm que ser punidos também, porque isso é ameaça, isso não pode acontecer. Tem que haver punição para quem age presencialmente e para quem age também de forma covarde, usando o seu meio de comunicação na internet. Simples assim. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E a repercussão aqui na Europa da final do Mundial Interclubes também foi grande. Muito se fala que os clubes aqui da Europa não dão a devida importância ao Mundial, o que de certa forma é verdade, né? A maior competição, logicamente para eles, é a Champions, né? Isso é fato, é a competição mais rica, é a que tem uma disputa, um comprometimento grande por parte dos clubes participantes, mas o Mundial também tem a sua importância. E o Chelsea talvez, até mesmo pela dimensão, tendo conhecimento da importância que o Palmeiras, até por ter jogadores brasileiros na equipe, né, como o Thiago Silva, o Jorginho, o Kennedy, né, ex-Flamengo, os jogadores passaram a encarar essa final, esse Mundial de forma mais clara, digamos com mais seriedade, e foram para a decisão realmente para mostrar o seu futebol. Agora, Antônio Manuel Góes, mais uma vez, de volta aqui para participar com a gente e comentando essa final do Mundial Interclubes 2-1 para o Chelsea. As estatísticas do jogo apresentam essa superioridade do Chelsea, hein, Antônio Manuel Góes? A estatística de Chelsea e Palmeiras a partir do placar, claro, evidencia quem mereceu o troféu na decisão do Mundial de Clubes último sábado 12 no Catar. Os brasileiros foram implacáveis na marcação, previsível no esquema do treinador Abel Ferreira, mas jogaram reiteradamente com defesa e meio-campo bem baixos, a ensejar boa vida ao adversário, com chances até para um petardo de Thiago Silva do meio da rua, que quase surpreende o goleiro Everton. Entendo que no gol de Lukaku de cabeça em cima da linha da pequena área, rigorosamente, cabia interceptação do goleiro no cruzamento. Páreo para bater de frente com o belga, ele ainda dispunha das mãos para rechaçar a bola. O Everton ficou estático no centro da meta, sem reação para o cabeceio bem colocado à sua direita. Chelsea 1-0. Em outro lance no flanco esquerdo de sua pequena área, o Everton permaneceu parado, deixando a piquereza a tarefa de despachar de balão para longe de sua meta. O Chelsea sempre esteve mais perto da vitória, independentemente do pênalti que o levou aos 2-1. Foram 20 finalizações contra 11 no Palmeiras, 7-3 nos escanteios favoráveis, o triplo de passes corretos, 689 contra 214 dos palmeirenses. E na posse de bola, a marca do Palmeiras de sucesso no erro do adversário, 29% contra 71% dos Blues londrinos. O Palmeiras foi à decisão em Doha com a arma preferencial de seu treinador: atrair o oponente para seu campo na tentativa do contra-ataque. Só faltou combinar com a meiuca e a zaga do Chelsea, que ainda recebeu o bônus de um pênalti assinalado com o mesmo rigor do que garantir ao Verdão o empate no tempo normal.
Pelo conjunto da obra, merecidamente deu tchauzinho no Mundial de Clubes. Ao Palmeiras, um honroso segundo lugar. É isso aí, Antônio Manuel Góes. O Palmeiras, na verdade, ele teve até... Eu comentei com você em off, né, que o Palmeiras, na segunda etapa, deu uma leve impressão que iria partir para cima. Chegou a ter duas jogadas, inclusive uma chance com o Dudu. Foi a única chance real do Palmeiras, finalizou mal. Mas aquela impressão foi por água abaixo, porque o Palmeiras depois voltou naquele seu padrão de jogo, né, de tentar ganhar o jogo numa bola só, com forte marcação, tentando impedir a outra equipe de jogar, e você fica limitado. Eu tenho sempre a ideia, respeito todo e qualquer estilo de jogo, né, de futebol, mas é uma coisa lógica. Se uma equipe joga buscando a vitória de forma mais intensa, ela vai ter muito mais chance de ganhar uma partida do que você jogando por uma bola. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas a verdade é que o Palmeiras brigou, mas perdeu para a melhor equipe. E o Chelsea nem fez um esforço tão grande. Muita gente contesta, não foi uma superioridade assim tamanha. Mas o Chelsea foi superior sem ser tão intenso, né, como a gente vê em outras equipes aqui da Europa. Nas últimas do PB Desporto, destacando inicialmente a final da Supercopa do Brasil no próximo domingo, 16 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e com Flamengo e Atlético fazendo essa grande final. Nessa semana, as duas equipes terão compromissos ainda pelos respectivos estaduais. O Flamengo no Rio encarando Madureira, quarta-feira, às 15 horas e 30 minutos, enquanto o Atlético joga nessa terça-feira, às 21 horas, contra o Atlético, pela 7ª jornada do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro, do técnico Antônio Mohamed, também recém-chegado ao Galo Mineiro, assim como Paulo Souza também, que chegou ao clube em janeiro. Um jogo que promete muito, é uma competição que o Flamengo já venceu 2 vezes, vai em busca, portanto, do seu terceiro título, e o Atlético Mineiro tentando conquistar pela primeira vez a competição. O protocolo para essa partida sugere, né, que os times chegassem pelo menos 3 dias antes. O Flamengo fará isso, vai para Cuiabá na próxima quinta-feira, para que os jogadores possam se ambientar ao clima quente e úmido da região. O Atlético Mineiro, por sua vez, optou por chegar apenas um dia antes, mas a verdade é que será a grande competição, uma taça, né, uma primeira grande competição de 2022, Flamengo e Atlético Mineiro na final da Supercopa do Brasil. Já na Supercopa Feminina de Futebol, o Corinthians bateu o Grêmio por 1-0 no último final de semana. Gol da Gabi Zanotti, uma das principais jogadoras do elenco, 36 anos, uma jogadora de grande talento e uma das melhores em atividades no futebol feminino do Brasil. Ela fez o gol da vitória já nos acréscimos da segunda etapa, aos 48 minutos, numa cobrança de escanteio da Diane. A Gabi Zanotti subiu mais alto que a zaga do Grêmio e fez o gol da vitória. O Grêmio, que foi superior em toda a partida, tanto na primeira etapa como na segunda, foi superior ao Grêmio. E não é à toa que o Corinthians, né? Aliás, o Corinthians foi superior. Não é à toa que a equipe paulista é conhecida como a papa título do futebol feminino do Brasil, vencendo várias competições e agora também conquistando essa primeira edição da Supercopa do Brasil de futebol feminino. E nessa terça-feira teremos o confronto já pela fase oitavas de final da Champions League, envolvendo uma equipe portuguesa, o Sporting de Lisboa, encarando o Manchester City, jogando em seu estádio José Alvalade nessa noite de terça-feira. O Sporting do Rubem Amorim contra o Manchester City do Guardiola. Sporting esse que é o segundo colocado na Liga Portuguesa, enquanto que o Manchester City é o líder da Premier League.
E um fato que vem chamando muita atenção, né, muitos jornais aqui, a mídia, destacando também a situação de orçamento, né, a distância que tem os valores, né, de jogadores, por exemplo, do Sporting para o Manchester City, os gastos, enfim. E interessante, né, que o Sporting, por exemplo, tem o seu elenco, o seu plantel avaliado em 251 milhões de euros, quando que o Manchester City, apenas três jogadores, o De Bruyne, o Sterling e o Foden, valem juntos 260 milhões, ou seja, 8 milhões e meio aproximadamente, a mais que todo o plantel do Sporting. O Manchester City investiu só nessa temporada 148,3 milhões de euros em contratações, sendo 119 do Jack Grealish, mais 17 do Julian Álvares, 10,5 milhões do Kaique e mais 1,8 milhões no Kluivert Aguilar. Ou seja, no total de 6 temporadas também, né, juntando as 6 temporadas que o Guardiola está no Manchester City, o árabe Khaldun Al-Mubarak, que é o dono do Manchester City, gastou mais de 1 bilhão de euros em contratações de jogadores. Ou seja, é uma diferença realmente muito grande, e os jornais, a mídia aqui vem destacando isso, do investimento, né, que o Sporting fez para essa temporada, de só 3 jogadores do Manchester City juntos valerem 260 milhões, quase 9 milhões a mais que todo o plantel do Sporting. Agora vamos ver se na partida o City realmente vai se sobrepor, vai confirmar esse favoritismo nesse jogo que, repito, é válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a Champions League. Iremos passar, claro, o resultado e mais informações no Curtas do PB Desporto dessa quarta-feira. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima!